Bota aí. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem foi a primeira vez na casa, seja muito bem-vindo. Para a nossa reflexão de hoje, eu vou começar a oração, a oração da serenidade. Então, eu peço que todo mundo possa fechar os olhos, respirar fundo, relaxar aí nas cadeiras, deixar os problemas para fora. E vamos lá. Deus, conceda-nos a serenidade para aceitar as coisas que não podemos mudar, a coragem para mudar as coisas que estão no nosso alcance e a sabedoria para discernir uma coisa da outra. Vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaríamos que fosse, confiando que o Senhor tudo fará, se nos entregarmos à sua vontade, pois assim poderemos viver razoavelmente felizes nessa vida e compreendermos e completamente feliz ao seu lado na eternidade. Que assim seja, graças a Deus. Para a nossa reflexão de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre reforma íntima. A reforma íntima é um processo que a gente passa que exige de nós muita sabedoria, muita força e muita fé. Porque é um processo que ele demanda tempo, não vai ser algo que vai ser da noite para o dia, é completamente necessário e dói. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu assisti uma palestra do Haroldo Dutra, que ele fala um pouco de reforma íntima e ele traz essa reflexão. De que vale mergulharmos num oceano com 40 pés de profundidade se você perder a direção? Muito se fala que devemos conhecer nossas imperfeições, mas não nos dão uma bússola. Então, para nós espíritas, deve estar claro como o sol que para quem deseja o processo de autoconhecimento e reforma íntima deve ter como modelo e guia Jesus. Para a gente se aprofundar um pouquinho mais sobre reforma íntima, eu trouxe uma música que para mim ela faseia a reforma íntima. E eu vou fragmentar a música, obviamente eu não vou cantar, eu deixo isso para a Andreia, mas a música chama Sonda-me e Usa-me, da Aline Barros. A música ela começa assim: Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que fala sobre a verdadeira pureza e as mãos lavadas. No item 8, Jesus diz assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que fazem o homem sujo. Comer, porém, com as mãos a lavar, isso não torna o homem impuro. Nessa passagem aqui, tinha alguns fariseus que estavam brigando com Jesus porque os discípulos eles estavam comendo sem lavar as mãos. E Jesus ele traz essa reflexão de que o que adianta um vaso ser lindo por fora se por dentro ele está podre e fedendo, não tem uma limpeza. Então isso traz um pouquinho para dentro de nós que a gente tem que, a reforma ela vem de dentro, tudo que sai do nosso coração. Então isso exige essa reforma no nosso processo, porque por mais que a gente esconda do mundo com a aparência, Deus vai conseguir ver nosso coração, e os nossos acertos são com Deus e não com o próximo, também com o próximo. E daí Allan Kardec ele traz essa reflexão sobre essa passagem. Como era fácil observarmos a prática de atos externos do que reformarmos moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens se iludiam a si mesmos, acreditando estar quite com a justiça de Deus, porque se habituaram a essas práticas e continuavam como era, sem se modificar, pois lhes ensinaram que Deus não exigia nada mais. Porém, não é o suficiente termos a aparência limpa. Antes, é necessário
termos a pureza no nosso coração. Tem uma frase que o Haroldo Dutra diz que eu acho que é muito inteligente. Ele fala que o processo que a vida nos traz, que é doloroso, ele fala assim, que a vida tem um processo educativo, que vai trazer dor para a nossa vida e nós precisamos responder a esse processo da melhor forma, porque os ciclos vão se encerrar, a vida ela vai acontecer, a vida não vai parar para a nossa dor e a gente precisa se mudar e seguir a nossa vida. E daí a música continua, daí ela fala assim, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Paulo de Tarso, numa passagem da Bíblia, ele diz assim, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E a vida que vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que por amor a mim entregou a si mesmo. O maior contato de reforma íntima que eu já tive foi com o livro Paulo de Tarso. Ele é tão profundo que eu particularmente li faseado esse livro, de tão profundo que a transforma de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. Quem não conhece, aconselho a ler esse livro, que ele é extremamente lindo e é uma reforma de ele era perseguidor dos cristãos e ele se transformou em um cristão depois da crucificação de Cristo, de tão profundo que foi a reforma dele. Então é um livro muito bonito que fala sobre reforma íntima, que foi a reforma de Paulo. E daí indo lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 17, fala assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não produz maus frutos, e uma árvore má não produz bons frutos. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e jogada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, seus bons frutos. Daí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, bem-aventurado os puros de corações. No item 12 e 13 diz assim, Allan Kardec diz assim: o escândalo não é somente o choque que causa a consciência alheia, mas tudo o que resulta nos vícios, nas imperfeições humanas, todas as más ações do indivíduo para com o indivíduo, com ou sem repercussão. Esse escândalo, nesse caso, é o resultado de efeito da mal moral. Devemos, pois, entender essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição humana, e não que o homem tenha obrigação de praticá-lo. Então a gente tem que se vigiar, porque a gente vê tanto mal que nos cerca, mas isso não pode ser um padrão. A gente tem que ter a força de seguir um caminho do bem. E daí ele continua: é necessário que venha o escândalo para que os homens, em expiação na terra, se punam a si mesmos pelo contato de seus próprios vícios, dos quais não as próprias vítimas. Depois que tiveres o sofrimento, procurará o remédio no bem. Daí ele conclui: se a tua mão te serve de caos no escândalo, corte-a. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que mais vale o homem ter a mão cortada do que esta ser para ele um instrumento de ação má. Aqui, para mim, não está falando diretamente da mão, mas todas as más tendências, todas as pessoas, todos os costumes, todos os lugares, pessoas, o que seja, que está na nossa vida, que vai nos inclinar para o mal. O processo de reforma íntima, ele é um processo muito doloroso e custoso para a gente passar. E quando a gente entende o quão importante tem o nosso amadurecimento, a gente começa a olhar para todas as situações de todas as pessoas com um olhar mais amoroso para nós. Porque é a partir daí, a gente olhando com amor para nós, que a gente vai conseguir entregar amor para o outro. Eu até brinco com algumas pessoas que estão muito próximo de mim, que eu falo que doa quem doer. Se tirar a minha paz, eu corto da minha vida, por mais que eu sofra. Porque é muito custoso o processo que a gente passa da reforma íntima, mas ele é completamente necessário. E a gente tem que ter esse respeito. Não desmerecendo o próximo, mas respeitando a nós.
E aqui quando fala que o mal é necessário vir ao mundo, é uma forma que Deus, é uma ferramenta de Deus para nos colocar no caminho. Porque nós, na correria do nosso dia, a gente cai nos costumes, a gente cai na automação e esquece dos processos que a gente precisa seguir, de reforma íntima, dos ensinamentos que Cristo nos deixou, e a gente cai na mesmice de não olhar para nós. E daí a música segue, e ela termina assim: então, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como a ponte sobre as águas, como um abrigo no deserto, como a flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. A reforma íntima ela é uma entrega, que a gente literalmente se entrega, a gente se despide de todas as nossas armaduras que a gente criou no processo da vida. E tá tudo bem, a gente é o que é com o que a gente conseguimos ser, mas a gente precisa ser melhor. Tem uma frase do Rossano Klinde que ele fala assim: a gente não tem culpa com o que a vida fez com a gente, mas a gente tem a obrigação de ser melhor. Então, eu assisti numa palestra da Mayra Rocha, ela fala uma reflexão que eu achei bem importante trazer pra gente. Ela fala assim: essa entrega é um voto de confiança que damos a Deus. Porque quando resolvemos acreditar que a vida não termina nesse plano, estamos dizendo a Deus: eu posso não compreender o seu querer, posso não entender o que espera de mim, mas eis aqui a sua serva, e eu continuarei firme, mesmo que algumas vezes eu caia, eu vou levantar e seguir em frente. Esse voto de confiança que damos à espiritualidade, mas a gente dá à espiritualidade esse voto de confiança, mas acima de tudo nós estamos dando a nós mesmos também. Então a gente precisa acreditar que a gente tem o potencial de conseguir passar por esse processo, por mais doloroso que seja, a gente vai conseguir passar por esse processo. E daí, para fechar essa reflexão, eu trouxe uma parte da Bíblia que geralmente os casais apaixonados usam nos seus votos de casamento. E eu trouxe para a gente olhar com uma outra ótica sobre essa passagem, que é um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra na injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu assisti o filme de Paulo, discípulo de Cristo, e ele fala sobre essa carta aos Coríntios. Coríntios era uma sociedade muito dura, era uma sociedade muito ríspida, e ele estava tentando trazer essa passagem do amor para quebrar todo aquele ódio que tinha naquela sociedade. E eu fecho essa reflexão com esse trecho de carta aos Coríntios, porque ao meu entender, estudando sobre a reflexão aí da reforma íntima e um pouco que eu já passei da reforma íntima, para mim o intuito da reforma íntima é a gente entender o que é o amor, que ele nasce de dentro do nosso coração para a gente conseguir passar para o próximo, porque a gente vive em sociedade e é o amor que nos liga, de alguma forma a gente precisa estar ligado e é o amor que nos liga. Então eu espero que essa reflexão possa ter sido boa para todos vocês, e desejo de todo o coração que todos nós possamos entender o que é o amor e traçar esse caminho na nossa reforma íntima, que não é um processo fácil, mas que a gente consegue. Então eu desejo uma boa noite a todos, agradeço a atenção e agora a gente vai ficar com a palestra do Cláudio. Obrigada.
Boa noite a todos. Boa noite. Bom, hein? Bom, a casa cheia. Boa noite a você que está nos assistindo e vai nos assistir nas redes sociais. Estamos falando do Centro Espírita Irmãos do Rio Fabiano. Estamos na cidade de Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Então, se sintam à vontade e que Deus nos acomode e nos conforte. Eu gostaria que todos fechássemos os olhos. Vamos fazer o nosso momento de vibração inicial. Primeiramente, gratidão ao Pai pela oportunidade desta noite de ter encaminhado todos esses nossos irmãos aqui para escutar essa reflexão, que ela possa nos trazer um pouco de paz, conhecimento, e que possamos, ao término desses trabalhos, sairmos aqui melhor do que nós chegamos. Ok? Amém. O tema dessa noite, nós vamos falar sobre a necessidade da reencarnação. Tá? Como todos os temas, é um tema muito importante, é um tema extenso. Eu tive que fazer um resumo várias vezes, porque ele abrange muita coisa. Então eu trouxe alguns tópicos que eu achei mais interessante passar para vocês, pelo tempo que nós temos, não temos muito tempo, né? Então o que eu vou passar para vocês aqui é algo que eu acredito que vocês vão gostar muito. Se vocês quiserem estudar, aprofundar nesse assunto, eu diria para vocês que 99% da literatura espírita, ela diretamente ou indiretamente vai falar da reencarnação. Ok? Não precisaria pegar um livro técnico, não. Qualquer livro de romance você começa a entender a reencarnação, por que a reencarnação, qual a necessidade da reencarnação. Ok? Então nós vamos começar com essa pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui? Bom, eu vou responder por vocês. Eu vim buscar um tratamento. Alguém poderia falar mais alguma coisa? Alguém? Uma, duas, ninguém fala? Entendimento. Entendimento, ótimo. Eu vim buscar paz, buscar o conhecimento. Só que o propósito da minha pergunta não era aqui, seria aqui neste mundo, um pouquinho mais abrangente. Essas respostas que foi dada, servem para isso também? Serve. Então nós encarnamos, estamos aqui para quê? Para conhecimento, para estudo, né? Eu vou deixar essa figura aqui. Eu vou falar para vocês, quando eu tinha meus 7, 8 anos, não tinha o conhecimento do espiritismo, né? E falecia um parente, a gente sempre ia no velório, e às vezes me perguntava, puxa vida, a pessoa nasce, começa, trabalha, de repente está naquele auge, pumba, foi embora. Por quê? Por que foi agora? Eu lembro que faleceu um tio meu, ele tinha na época 40 anos, 2 meses depois morreu meu avô, que era o pai dele. Aí, de novo, eu falei com a minha pergunta, puxa, nossa, que coisa, né? A gente vem, a gente nasce, e do nada a gente vai embora. Bom, primeiro, nós vamos na hora certa. O ruim é que a gente nunca sabe qual é a hora certa. Essa é a verdade, tá? Então, olha, nós nascemos, né? Aí temos um período que nós brincamos, aí nós vamos começar a ter um estudo, aprender a falar, a ler, a escrever, aí nós vamos melhorando nosso aprendizado, eu já começo a ver o que eu quero para o meu futuro, aí eu vou montar uma nova família, né? Aí eu já estou no meu auge, aqui eu já começo a descer, né? Eu já fiz praticamente quase tudo que eu tinha que fazer, vou envelhecer, eu vou. Isso. O que é isso? Por que eu tenho que ser tudo isso? A resposta: buscar o aprendizado. Para isso que nós estamos aqui, para buscar o aprendizado. Buscar o conhecimento. Conhecer o quê? Conhecer a vida. Conhecer o quê? Conhecer o mundo.
buscar a nossa evolução espiritual, o princípio, o objetivo da reencarnação é isso, buscar a nossa evolução espiritual. Todos nós somos espíritos. Nós temos que evoluir. De que forma que nós evoluímos? Através do trabalho que nós fazemos, do estudo que nós fazemos, da vida que nós temos. Aprender a amar. Acho que aqui é mais difícil. Eu acho que a gente não aprendeu até hoje. A gente fala que ama. Será que ama mesmo? Será que você não magoa? Em vez de amar, você magoa? Será que alguém está te amando também? Então é uma reflexão muito grande que nós temos. Então nós temos que aprender tudo isso. Eu tenho que buscar primeiro o meu aprendizado, eu tenho que buscar o conhecimento, eu tenho que buscar a evolução espiritual e amar. Tá? Só consigo isso através de quem? A reencarnação. Sem a reencarnação eu não consigo fazer nada disso. Ok? Conceito da reencarnação. A reencarnação não é algo que a espiritualidade ela veio nos ensinar e que foi criado, assim como o Kardec, que ele codificou, né? Não foi ele que trouxe a reencarnação. A reencarnação já é algo muito antigo, né? Pode ver, ó, ele trata de mais ou menos 12.000 anos, né? Da pedra, né? Costume da época de enterrar os mortos em posição fetal, que levou o arqueólogo a concluir que na prática deveria a preparação dos corpos para iniciar uma vida futura, né? Eu já tinha, os egípcios também. Os egípcios não tinham a mania de, quando morria um seu ente querido, eles faziam um papiro e eles colocavam ali toda as características da pessoa boa, pai de família, ele trabalhava bem, ele cuidava dos filhos. Por quê? E colocava junto com o sarcófago. Por quê? Para que isso? Para que Deus Osíris visse aquilo e prepararia aquele espírito para voltar à nova vida. Tá? Então isso é um costume. Tá? Então a reencarnação é uma coisa muito antiga. Okay? É lógico que com o espiritismo ela se aprofundou mais. Então o objetivo do espiritismo é ensinar isso. Ensinar que nós reencarnamos para quê? Para o nosso aprendizado. Tá? Então, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, né, Cristo fala a Nicodemo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso é uma ícone, né, que a gente vê sempre, né, que abre o Evangelho, né, se defronta com isso. Né? Então, Cristo já falava que existia a reencarnação. Então ele falava desse modo, né? Como é que era, né? A gente nasce, a gente vai morrer, vai para o mundo espiritual, nasce novamente, mas isso aqui vira um ciclo. Quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias. Tá? Hoje eu estou aqui com o Cláudio. Eu acho que eu já fui Antônio, já fui Maria, eu acho que já. No futuro não sei, não me interessa. Me interessa hoje. Então hoje, como Cláudio, eu tenho que tentar ser o melhor, fazer o melhor de mim. A gente falha muito. A todo instante eu falho. É normal? É. Por quê? Somos espíritos em evolução. Não tem jeito. Tá? Nosso grau de evolução de cada um, ele vai permitir que você consiga dar um passo a mais, um passo a menos. Tá? O importante é que o espírito, ele não retorna, tá? O espírito, ele progride. Ou ele estaciona, ele não vai voltar. Então o que você tem que fazer? Sempre dar o seu passo para frente, é sempre caminhar. Ok? Então, por que Deus não nos criou perfeito? Né? Se nós estamos falando que eu tenho que ficar reencarnando para melhorar, reencarnando, por que Deus já não pegou, em vez de fazer aquilo, não, já queria ele perfeito? Bom, quando você entra numa empresa, você entra para trabalhar numa empresa, você não sabe nada do serviço, ou você entra como um estagiário, e aí você vai o quê? Você vai trabalhando, você vai ganhando confiança, você vai ganhando méritos. Não é bom isso? Não é perfeito? Não é maravilhoso? A encarnação é uma coisa. Então eu nasci,
o básico. E aí eu tenho que buscar o quê? Buscar essa melhoria. Através de quê? De todo esse meu trabalho, tudo isso que eu vou fazer. Então, porque somos capazes de nos melhorar. Primeiro, Deus ele criou você, simples e ignorante, porque Ele sabe que você vai se melhorar. Tá? Esse é o objetivo. Então tá aí, Deus nos criou simples e ignorante. O que quer dizer isso? Sem a noção, né? Sem o conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. Eu diria que isso aí é que nem aquele carro básico que você compra, né? Você vai comprar um carro zero básico. Ele vem lá, o motor, câmbio e banco, só isso, não tem mais nada. E aí você vai colocando coisas nele. Tá? Então nós fomos criados assim, bem básico, rústico. Tá? Não é ignorante de não ter conhecimento, ser agressivo, não. Ignorante que não tem conhecimento. Tá? Todos nós fomos isso. Tá? E vamos melhorando. Ok? Reencarnação ou ressurreição. Tá? Aqui, se a gente for parar para discutir ressurreição de Lázaro, nós ficaríamos a noite toda discutindo, porque na realidade a gente fala a ressurreição porque a ressurreição, quem fala muito é a Igreja Católica. O católico ele fala em ressurreição, a Igreja evangélicos também fala da ressurreição. Tá? Na realidade, Lázaro, ele, no fundo, ele não morreu, porque o espírito dele estava ligado ainda no corpo. Ele estava muito ligado. Então, Cristo, ele fez o quê? Fez que ele voltasse, tá? Vamos falar a vida, né? Que ele voltasse. Mas para que isso? Para que foi? Para que teve isso daqui? Na realidade, é para mostrar a fé de quem estava ali, tá? Como é que eu vou demonstrar a minha fé? A fé foi feita através disso. Então nós temos aqui a ressurreição de Lázaro. Tá? E a reencarnação. Aqui outro ponto da Bíblia que fala é Elias em João Batista. Quem foi Elias e quem foi João Batista? Todo mundo sabe que João Batista morreu decapitado. E por que falam que ele era a reencarnação de Elias? Porque Elias, na época, ele levou 450 sacerdotes de Baal. Tá? Aí depois ele foi revelado. Tá? Então esse é um exemplo de quê? Exemplo da reencarnação. Ok? Teria quase o mesmo objetivo. A única coisa que a ressurreição é o espírito voltar no mesmo corpo. Isso não é possível. Tá? E a reencarnação é o espírito retorna em um novo corpo. Tá? Porque esse corpo nosso é uma roupagem. Nós escolhemos ele do jeito que nós somos. Gordo, magro, tá? com uma deficiência ou não. Tá? Então nós viemos assim, porque nós escolhemos ser assim. Tá? No futuro eu vou ter um outro corpo, uma próxima encarnação, você vai escolher um outro corpo por propício para você, para o seu propósito. Uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? Qual o objetivo da encarnação do Espírito? Por que ele precisa encarnar? Né? Então, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão ou prova. Eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Tá? Agora aqui, ó, ele se impõe. Tá? Na verdade, Deus impõe, não é uma obrigatoriedade. Tá? Na verdade, Deus fala, para você se melhorar, para você se aperfeiçoar, você precisa encarnar. Isso que ele fala, né? Encarnação. Então é necessário o Espírito ter as reencarnações, né? A fim de fazê-lo chegar à perfeição. Tá? Através de quem? Da expiação ou de prova. Né? Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer essas vicissitudes da vida. É o que a gente passa hoje. A gente não passa um perrengue danado. Às vezes eu tenho que pagar, vender o almoço para pagar uma janta, não é? Matar um leão por dia. Né?
essas vicissitudes que nós temos todo dia, problemas que nós mesmos criamos. Fique bem claro. O problema que nós estamos enfrentando é você que criou esse problema. Tá? Então Deus, é lógico, Ele te dá uma oportunidade de melhoria. Tá? Ele nunca vai te dar um fardo muito maior daquele que você pode utilizar. Tá? Ele sabe que você tem condição de fazer isso. Tá? Então eu passo por tudo isso. Tá? E o que são as expiações, né? É o cumprimento de penas e purificações das faltas cometidas, ou melhor, consequências na nossa boa ou má conduta perante as leis universais sobre nossos abusos ou moderação em relação ao nosso corpo físico e a convivência com o nosso próximo. É uma reeducação. Então a expiação é que nós, vamos dizer assim, nós acabamos fazendo a todo instante. A todo instante nós estamos magoando alguém, a todo instante nós estamos prejudicando alguém. Tá? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar uma melhora dentro de nós. Provas, a diferença está aqui, são os desafios que nos testes nos fazem progredir. São obstáculos, testes que impulsionam o espírito para outro estágio da evolução. Aí são aqueles probleminhas que aparecem. Do nada apareceu um problema. Tá? Que é para você poder ultrapassar esse problema e não desviar dele. É mais fácil a gente desviar do que acontece. Aparece um probleminha, eu estou saindo fora. Gente, ele vai voltar. Eu passei por ele, Deus vai te dar um maior ainda, porque Ele sabe que você consegue. Então, de tanto você fazer isso, na hora que aparecer um problema, rapidinho você consegue resolver. Você já conquistou isso, você sabe. Tá? Então, isso são um mundo de provas. Ok? Então, Deus te deu uma prova difícil. Não se preocupe, pois Ele sabe aonde você pode suportar. Eu falei, Ele nunca vai te dar um fardo maior daquele que você pode carregar. Ok? Encarnar refere-se ao primeiro nascimento do espírito em um corpo físico, que eu falei lá atrás. Tá? Exemplos. Vamos ver. Isso aqui é um exemplo de encarnar? Um homem, uma mulher, uma criança, o que vocês acham? É uma encarnação? É ou não é? Deixa eu mostrar isso aqui. É encarnação? Ele encarnou? Esse encarnou? Eles encarnaram. Esse aqui apenas encarnou. Não para aprender, para ensinar. Esse encarnou uma vez, depois da reencarnação. Nós encarnamos uma vez. Nós estamos reencarnando. Daqui para frente é a reencarnação. O nosso espírito. Quando Deus cria um novo espírito, Ele vai encarnar. Ou nessa terra ou em outra. Ele vai encarnar. Depois Ele reencarna. Tá? Cristo, Ele encarnou para quê? Para nos ensinar o quê? Amor. Amar o próximo. Só isso que Ele veio para fazer. Ele conseguiu. Teve êxito. Eu acho que não. Quando ele voltou lá, perguntaram a Deus, perguntou: "E aí, meu filho, deu certo?" Olha, eu acho que não, porque eu fui maltratado, me ficaram uma coroa de espinho, me deram chicotada, carreguei uma cruz, me pregaram, e quando eu pedi água, me deram vinagre. Foi isso? Ele veio ensinar o amor. Então ele encarnou uma vez e ensinou o amor. E aqui nós estamos reencarnando. O que nós temos que fazer? Praticar o que ele veio ensinar. É difícil? É. Não é fácil. É impossível? Não. Então, reencarnar refere-se aos renascimentos sucessivos do espírito em um mesmo planeta, ou em outro, dependendo do grau evolutivo. É o que acontece. Estamos aqui no planeta de provas e expiações que está passando para um planeta de regeneração. Ok? Isso já é fato. Tá? Existem planetas inferiores ao nosso? Sim. Existem planetas superiores ao nosso? Sim. Tá? Então, dependendo do seu grau de evolução, você vai continuar esse trabalho em um outro planeta.
Ou dependendo, se você estiver no estágio já final, então você pode ter a opção de você querer ir ou não. Assim como Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes teve a oportunidade de trabalhar outros planetas. Não, ele quis trabalhar na Terra. Até hoje. Ele trabalha assim, com muitos outros espíritos que já estão no grau de evolução já bem adiantado. Ok? Por que o espírito não evolui na erraticidade? Qual a necessidade dele de ter uma experiência corpórea? A erraticidade que eu falo é no plano espiritual, ok? Tá? Então vamos lá, ó. No plano espiritual ele recebe toda a teoria, mas é no corpo que ele exercita a prática. Então, nessa transição, quando você desencarna, você vai para a erraticidade, então lá, o que tem? Lá tem toda uma teoria, lá você vai aprender muita coisa nova. Ali você vai entender o sentido da vida. Mas como é que eu vou praticar isso? Quando eu retorno a uma nova reencarnação. Então eu venho para a Terra ou para um outro planeta, e aí sim eu vou exercitar. Né? O nosso planeta é um imenso laboratório. A reencarnação ela proporciona ao espírito a oportunidade de corrigir erros, purificar-se e evoluir moralmente até alcançar a perfeição. Interessante isso daqui, né? Corrigir erros. Tá? Como nós erramos muito, tá? Isso é fato, nós erramos muito. Então nós temos que aproveitar esta reencarnação, as futuras, para tentar corrigir esses erros. Nós chamamos isso de débitos. Tá? Então nós temos os nossos débitos. Quando nós reencarnamos, nós viemos com débitos. Tá? Vamos supor, você trouxe lá 10 débitos. Só que nós temos uma facilidade incrível de adquirir mais débitos. A gente retorna com 20. E aí eu tenho que voltar de novo. Entendeu? Mas eu tenho que corrigir os erros, tantas quantas vezes forem possíveis, para mim evoluir moralmente até alcançar a perfeição. Ok? Eu falo que o planeta Terra é um verdadeiro campus, tipo campus universitário. Por quê? Nós temos aí um grupo chamado trabalho, aonde nós estamos ligados diretamente a superiores, amigos, alguém que quer te derrubar, ou às vezes você quer tentar passar por cima de alguém. Então existe essa classe aqui. Uma outra que eu chamo é comunidade também. Às vezes você está numa comunidade e ali tem sempre alguém que quer prejudicar o outro. Isso é normal. Tá? Mas faz parte da evolução, como você vai tratar esse assunto. Tá? Amigos. Nós temos grupos de amigos? Temos grupos de amigos. A gente sabe quem é uma pessoa que você pode confiar, quem você não pode. Isso tem em todos os grupos, tem isso. Tá? Escola. Amigos de escola também. Você sabe com quem você pode contar, quem você não pode contar. Vizinhos. Tem um problema sério. Vizinhos. Tá? Problemático, sim, bastante. Uma lotação, o transporte público, está todo mundo aglomerado ali. A mídia mostra de vez em quando casos de abusos dentro de uma lotação. Então ali é onde você pode tentar também ajudar o próximo. Né? E o mais importante é a família. Então essa é a classe mais importante de todas, é ali. É ali que você tem que aprender a amar, respeitar, perdoar. Então tudo isso faz parte da nossa evolução. Passamos por tudo isso, continuamos passando por tudo isso. Tá? Quanto tempo demora para um espírito reencarnar? A resposta é essa. Depende da disponibilidade, vontade e da evolução de cada espírito. O estágio na erraticidade é variável. O que quer dizer isso? Disponibilidade. Quando você desencarna,
você vai preparar a sua próxima reencarnação. Tá? Isso não é imediato. Eu desencarnei hoje, vou fazer, semana que vem estou de volta. Não é assim que funciona. Tá? Essa disponibilidade é ver se quando você vai voltar, primeiro, para quem que você vai voltar, aonde você vai voltar e se aquela família vai estar disponível para te receber. Então essa seria a disponibilidade. Vontade. O espírito tem que sentir a vontade. Desencarnei? Ótimo. Eu tenho que sentir vontade de reencarnar. Opa, eu preciso reparar alguns problemas que eu criei. Eu tenho que ter essa vontade. E por que o estágio é variável? Depende de cada espírito. Depende da evolução de cada espírito. Não é igual para todos. Eu trouxe alguns exemplos. Todo mundo já sabe, quem conhece, falar do Hitler, né? O que ele fez? Responsável por mais de 40 milhões de mortes. Eu, quando fiz esse trabalho, não tem nenhuma literatura um número exato, tá? Isso aqui é uma probabilidade apenas. Você sabe ser muito mais que isso. Ok? Aí, no livro dos Espíritos, na pergunta 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Olha a resposta. Grande culpado é esse que muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua missão. Bom, se isso é uma probabilidade, imagina, né? Quanto tempo? Quantos séculos? Quantos milênios? Tá? Aí eu peguei um relato do Geraldo Lemos Neto, que ele é o autor da biografia do Chico Xavier. Ele perguntou ao Chico sobre o espírito do Hitler, né? Isso para vocês entenderem o tempo, tá? O espírito fica na radicidade. Imediatamente após a sua desencarnação, o Hitler recebeu das altas esferas uma sentença de ficar 1000 anos terrenos em regime de solitário numa prisão espiritual situada no planeta Plutão. Existem planetas, sim, que são, vamos dizer assim, são penitenciários, ok? Para esses casos. Tá? Então, por que ele imediatamente ele subiu para lá? Por que ele não foi aqui para o umbral? Gente, seguinte, todo mundo já assistiu o filme Nosso Lar, né? Onde o André Luiz ele ficou no umbral 8 anos. Ele foi assediado muito pelos espíritos que prejulgaram que ele fez mal. Imagina o Hitler no umbral. O que ia acontecer com ele? Tá? Então, a espiritualidade, né? As altas esferas, o que fizeram? Vamos pegar ele, vamos colocar ele, isolar ele vai ficar isolado. Sob o tratamento, sim. Sob o tratamento, para ele tomar consciência do ato dele. Porque a primeira coisa é o espírito, quando ele desencarna, ele ter consciência dos atos que ele fez. Se é coisa boa ou coisa ruim. Porque em cima disso que ele vai preparar a próxima reencarnação. Tá? Ele tem que ter essa consciência. O que eu vou fazer? Ele tem que planejar o que ele vai fazer. Tá? Então o Hitler não foi. Tá? E tem um relato mais interessante, né? Que o Chico contou, do Gandhi. O Gandhi, quando desencarnou, tá? O Gandhi, pela conduta dele, ele foi para a erradicidade com um plano já mais superior, né? E ele pediu uma reunião com Cristo, porque Cristo é o governador da Terra, acho que muitos de vocês sabem disso, ele é o governador da Terra, e que ele se prontificou a fazer um trabalho junto com o Hitler. Então, o Gandhi hoje, ele está trabalhando junto com o Hitler, para quê? Para que ele tome conhecimento dos seus atos, para ele se preparar para uma nova reencarnação. Lógico, em cima dos 1000 anos que foi dado para ele. Ok? Tá? Então, o Gandhi está fazendo esse trabalho. Então, isso aqui que é a ajuda dos espíritos em te ajudar a reencarnação. Tá? Um outro caso, eu já contei aqui numa palestra minha. Vocês estão vendo um veículo, e aqui nesse saco
e tem um corpo de menino. Ok? O que é isso? É o caso do menino João Hélio. Alguém já viu esse caso, né? Ele foi em 2007, saiu na mídia. O que aconteceu com o menino João Hélio? Ele estava sentado no banco de trás do carro, a mãe estava no volante, chegou um ladrão, foi, assaltou o carro, tirou a mãe do volante, pegou o carro e saiu disparado com o carro. Só que ele não viu que o menino estava atrás. O menino, no que ele foi sair, ele escorregou, o cinto segurou na garganta dele e ele ficou amarrado e os ladrões andando com ele, arrastando pela luz. Ele morreu. Tá, isso saiu, repercutiu na mídia nessa época. Ok? Aí eu vou mostrar uma outra foto. Alguma coincidência? Eu vejo aqui uma biga puxada, romano, e um corpo aqui que eu estou arrastando. É uma coincidência. O que é isso? Logo depois do desencarne do menino, né, aí no centro do espírito ele recebeu uma psicografia do João Hélio, que ele foi um oficial governador, atrelava homens, mulheres e crianças e arrastava-se até despedaçarem. O que é isso? Efeito, causa e efeito, ação e reação. Tá? Então, houve o quê? O que aconteceu? Esse oficial, depois que ele desencarnou, ele precisava voltar e reparar o dano dele. Quanto tempo? 300 anos? 400? Entendeu? Então foi o tempo que ele ia conseguir alguém, né, para que ele conseguisse fazer isso. Ah, mas os pais do menino não sofreram? Sofreram. Mas faz parte da evolução dos pais dele. Que eles também tinham que passar por isso. Tá? Então hoje, o que a gente olha? Tudo aquilo que acontece, que nós vivenciamos, não tenha dúvida, faz parte da sua reencarnação. O que você faz é parte da sua reencarnação. Tá? Processo reencarnatório. Né? Primeiro, autoavaliação dos débitos adquiridos e sanados. O que é isso? O espírito ele desencarna, tá? Passa lá pelo umbral? Sim, vai passar pelo umbral, tá? Faz parte. Aí, na hora que eu é resgatado, o que eu faço primeiro? Passa-se um filme, então eu tenho que relatar, né, aos espíritos superiores como é que foi a minha vida aqui. Eles vão falar como é que você vai fazer a sua reencarnação? É você. É você que vai sentir a sua necessidade. Tá? Eles só estão documentando. É isso. Tá? Então, o primeiro passo é isso. Avaliar quais são os débitos. Se eu conseguir sanar ou não. E se eu adquirir mais. Segundo, traçar o mapa do planejamento. Aí eu vou montar o meu planejamento. De como eu vou fazer a minha reencarnação. Tá? E realizar a nova roupagem do corpo físico. E aí eu vou escolher como é que eu vou vir. Tá? Não tem nenhum Brad Pitt ou uma Angelina Jolie aí, gente. É isso aí. Então eu escolho qual melhor se adapta a mim. Ok? Então é isso que eu vou voltar para cá. Missionários da Luz. Alguém leu esse livro? Muito, né? Eu vou contar um caso também. Uma reencarnação planejada. Vou explicar o que é reencarnação planejada. Segismundo, que é um personagem, ele assassinou o Reduzi, tá? Fez uma redução muito grave, muito grande. Ó, Segismundo assassinou Adelino para ficar com a sua esposa. Ok? A morte de Adelino levou Raquel ao suicídio. Raquel se suicidou. Pô, mas aí o Segismundo se suicidou por quê? Porque deu errado. Ok? Bem resumido. Tá? Na erradicidade, Segismundo começa a reconstruir a sua história. Inicia uma grande transformação moral.
Então ele já sentiu a necessidade de ele mudar. Tá? Então ele mudou. Tá? E diversos espíritos auxiliam no seu planejamento reencarnatório. Por quê? Porque o seu planejamento estava Raquel e Adelino, que seriam seus pais. Tá? Isso era o que ele planejou, né? Só que Adelino recusava recebê-lo como filho. Foi aí que os espíritos se empenharam em ajudar nessa tarefa. E aí, os ajustes foram ouvidos e organizados pela reencarnação, assume a forma de provas e expiações, sempre de acordo com os erros cometidos no âmbito da aquisição moral e intelectual de cada indivíduo. Tá? Sem a reencarnação não seria possível explicar a justiça divina. O que diz a lei da reencarnação? Sabe aquele parente chato que nos vive perturbando, solicitando ajuda, que você não suporta? Ontem, atraiçoamos a confiança do companheiro, introduzindo a destruição moral. E hoje, guardamos a condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Quem aqui não parou um minuto em nossas vidas e se perguntou: por que minha família é tão perturbada? Onde laceramos a alma sensível de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhes os espíritos assinalados de inquisição. Gente, são tudo coisas corriqueiras, né? Que a gente consegue vivenciar isso muito bem. Hoje, moramos no espinheiro de forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho, humildade, perdão e felicidade, que é o objetivo da nossa família. Ajuda os que partilham experiência, ora para os que perseguem, sorri para os que ferem, desculpa todo aquele que tem juízo. E sejam quais sejamos seus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral do reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces visíveis da luta em casa. O que temos que fazer para ter êxito nesta reencarnação e nas próximas? Primeira coisa, fazer a nossa reforma íntima, como a Tati falou na apresentação dela. É obrigatório. Quanto antes nós começarmos, é melhor. O que é a reforma íntima? A nossa mudança. A partir do momento que eu começar a fazer a minha mudança, eu aprendo a perdoar, eu aprendo a amar, eu aprendo a conhecer a pessoa que está comigo, a conhecer meus filhos, meus parentes, meus amigos. Adquirir o hábito de usar o Evangelho no lar. Gente, isso é importantíssimo. É muito bom isso daqui. Isso aqui ele faz com que a tua casa, no momento que você está fazendo o seu Evangelho, transforma num santuário. Tá? Então é ali, se você está ensinando para quem está te escutando, você pode fazer sozinho. Você encarnado, te garanto que tem muitos espíritos ali. Eles são todos ali para quê? Precisando dessa palavra que você está dando. Então é muito importante o Evangelho. E buscar Deus em todos os momentos. Quando eu falo todos os momentos, não é só um difícil, né? Normalmente nós buscamos Ele quando a água já está aqui em cima. Você pede, pelo amor de Deus. Mas quando você está lá na sua festinha, você está alegre, dificilmente você lembra dele. Então quando eu falo todos os momentos, é todos os momentos mesmo. E do nosso querido Chico, né? Reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma nova chance de construir as cenas existentes passadas nos quais, como roteiristas do filme da nossa vida, não soubemos escrever uma bela história. Fato, né? Às vezes a gente escreve um filme, é isso que eu vou fazer lá na Terra. Mas você não consegue fazer isso. Muita coisa fica de lado, a gente esquece. E Allan Kardec: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É uma lei. Isso está escrito no lápide dele, né? Quando ele faleceu, escreveu tudo. Para quê? Para que todos que passassem por lá lessem isso. Essa é a função. Gente, essa é a mensagem dessa noite. Passei 9 minutos aí. Espero que vocês
tenham gostado, é bom. Tá? Busca um pouco da literatura, que seja romance. Se você vai ler um romance, com certeza vai estar falando da reencarnação. É necessário? É. Faz parte. Não tem. Ok? Então vamos fechar os nossos olhos. Gratidão, Pai, por mais essa oportunidade, essas mensagens. Gratidão ao Mestre, que nos ilumina, que nos conforta o coração. E peço que ilumine o caminho de todos esses nossos irmãos que estão aqui hoje, que eles possam retornar aos seus lares em paz, com amor, e que todos possamos sempre lembrar que estamos aqui para a evolução moral e espiritual. Amém.